É hora de uma nova reportagem do quadro Embrapa em Ação, especial Unidade Pecuária Sul. Gente, neste último, aliás, penúltimo episódio, vamos tratar de um assunto muito importante, a pecuária familiar. Cerca de 1/3 da produção de bovinos de corte no estado do Rio Grande do Sul vem de propriedades rurais como essa aqui, pessoal. Inferior a 50 hectares, atividade geralmente tocada por membros da própria família. A Embrapa Pecuária Sul tem intensificado seus esforços para entender e depois atender, Primeiro entender, depois atender melhor as necessidades dessas pequenas fazendas com foco em práticas de manejo e preservação do meio ambiente. O repórter Marco Ribeiro conversou com o chefe de pesquisa e desenvolvimento da unidade, Marcos Borba, e os detalhes a gente confere aqui na tela. Um segmento que recebe uma atenção muito especial aqui da equipe de pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul é a pecuária familiar. Temos a agricultura familiar e temos também a pecuária familiar. E, obviamente, demandam uma atenção muito grande, são pequenos produtores. A gente vai entender um pouco melhor quem são, como produzem, o que produzem e a sua importância para a nossa pecuária aqui do Rio Grande do Sul, com o Marcos Borba, que está aqui do meu lado. Marcos, primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês, poder registrar as linhas de pesquisa que vocês trabalham e atender esse pessoal que demanda, que cresce, que tem ganhado cada vez mais notoriedade do trabalho que tem desenvolvido, mas que precisa de uma atenção especial, Sem dúvida, Marco. A pecuária familiar é uma das tantas categorias sociais do campo, no Rio Grande do Sul, em especial, ela tem recebido atenção, inclusive, acadêmica, na sua caracterização. E, em linhas gerais, nós poderíamos dizer que ela é um tipo particular de agricultura familiar, A diferença está em que o seu foco não é no cultivo, não é na parte agrícola, e sim na criação de animais. São produtores, de forma geral, de pequena escala, embora o tamanho, por assim dizer, não seja um bom definidor. É muito mais a questão do controle dos recursos, a questão da mão de obra empregada, que é basicamente familiar. E no caso específico da pecuária tem uma característica extremamente importante, que é parte essencial da nossa abordagem, que é uma dependência muito maior da natureza, por assim dizer, que da economia. Se nós contemplarmos toda essa situação no mundo contemporâneo, de crítica à pecuária por suas implicações, potenciais. Negativa, Exato, porque a pecuária tem impacto sobre o clima, sobre o ambiente, porque descaracteriza a paisagem. Bom, aqui nós temos um elemento completamente diferente. Uma produção animal feita em pequena escala, obviamente, mas completamente integrada à natureza. Olha, nesse contexto hoje de mundo de exigência de consumidor, interessado na origem dos produtos, na sua forma de produção, nós elevamos a pecuária familiar, que historicamente tinha sido tratada como uma categoria marginal, ou seja, não conseguiu acompanhar aquilo que a gente conhece como modernização da agricultura, Bom, mas é uma situação contingente. Bom, não pode intensificar com o uso de máquinas porque o solo é declivoso, porque tem muita árvore no sistema, porque o solo é raso, tem afloramento de rocha. Então, ela é uma situação contingente, que nós podemos dizer que essa categoria tem uma característica de produção ecológica por contingência. Por quê? Porque não há as condições, digamos assim, não são requeridas para aquele processo de transformação, intensificação, tecnologia, acessos cada vez maior a mercados globais. Quer dizer, essa categoria não tem todos esses elementos, mas por sua vez, e vou reforçar sempre tem um modo de vida, uma forma de produção que, dada a sua vinculação com a natureza, lhe permite hoje, baseado, obviamente, que num processo inovativo, com a incorporação de tecnologia, mas principalmente baseado na organização socioprodutiva, em estratégias de diferenciação
Por exemplo, nós temos experiência com marcas coletivas, por exemplo, nessa região de agricultura familiar, que tem hoje a sua própria marca. Para quê? Para ocupar um espaço de mercado, né, baseado inclusive num outro nível de relação, mais próximo entre quem produz e quem consome, é o que se conhece hoje como cadeias curtas, né? Essa relação entre quem consome não só conhece o produto, mas conhece quem produz. Isso não significa que as pessoas tenham que estar presentes, mas o produto vai acompanhado, e aí vem o papel da marca, né, de comunicar quem faz, onde faz e como faz. Então, esse conjunto de estratégias hoje compõe a abordagem, a perspectiva da Embrapa Pecuária Sul para incluir social e produtivamente a categoria da pecuária familiar. Legal. Você estava me dizendo que é representativo, 1/3 dos produtores, né? Se estima no Rio Grande do Sul, e se nós formos lá para Caatinga, por exemplo, se nós formos provavelmente na Amazônia, no Pantanal, nós vamos encontrar, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos falando de mais de 60 mil famílias envolvidas, né, ou caracterizadas como pecuaristas familiares, e nós estamos falando de cerca de 1/3 do rebanho de bovinos de corte. Né? E vocês percebam que eu estou deixando o sistema de produção de leite fora dessa categorização. Por quê? Porque nós estamos falando numa pecuária que tem um nível de relacionamento mais com a natureza que com o mercado, portanto ele tem um baixo grau de intensificação. Nós, obviamente, podemos perseguir essa lógica de intensificar, mas no nosso caso a perspectiva é mais da agroecologia. Marcos, e como é que vocês têm interferido, ajudado, ajustado esse processo todo? A Embrapa se esforça nesse sentido de ser reconhecida como um parceiro, né, confiável. Essa relação ela tem que ser baseada na confiança. Então, a aproximação e, sobretudo, né, uma mudança da abordagem, porque historicamente o que se fez, né? Em geral, não é o papel exclusivamente da nossa empresa, mas de certa forma a abordagem mais científica, ela desenvolve as suas estratégias e depois trata, né, de encontrar alguém que leve essas potenciais soluções aos diferentes espaços. A nossa perspectiva para o caso da pecuária familiar é o inverso, ou seja, nós vamos partir primeiro para conhecer em profundidade a realidade e, a partir da realidade, desenvolver um modelo que, inclusive, incorpora tecnologia. Mas inovação, nesse caso, não é só tecnologia, é organização, é estratégias de negócio, quer dizer, é um conjunto, mas que ele é feito adequado para as condições locais. Então, é um processo de inovação que é contexto dependente, para resumir a ópera. Um componente fundamental hoje na discussão dessa categoria, nessas abordagens, é o envelhecimento, né? A dificuldade de sucessão, porque essas áreas pequenas, os filhos acabaram indo embora, fica sempre um, né, ou nenhum. Então, as pessoas envelhecendo, há um processo de masculinização do campo, ou seja, tem mais homens que mulheres. E nós estamos enxergando isso, obviamente, né? Tratamos isso como um grande desafio, mas o que nós queremos é tentar demonstrar que, inclusive, essas categorias com esse formato de pequena escala, mas uma produção muito mais vinculada à natureza que a própria economia, não ao mercado, porque ela vai ofertar, inclusive vai ocupar espaços especiais de mercado, tem ali um espaço enorme para, inclusive, o retorno. Ou seja, o que nós buscamos é isso, é criar condições para que o campo possa voltar a ser ocupado por gente, para ter pujança, para ter vida comunitária, né? Que é o que a gente está assistindo, um certo declínio, e nosso esforço é em tentar reverter isso. O que nós queremos é qualidade de vida para as pessoas no campo e tendo reconhecido a sua importância tanto econômica, mas sobretudo como grandes prestadores de serviços ecossistêmicos de grande relevância para a sociedade.